Bom dia, pessoal. Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos iniciar hoje uma nova disciplina, tá? A disciplina se chama Biossegurança, Promoção de Saúde, Higiene e Profilaxia em Serviços de Saúde, tá? Então a gente vai começar aqui com uma breve introdução para vocês compreenderem melhor o que vai ser estudado dentro dessa disciplina. Então, eu trago aqui o conceito de biossegurança a princípio, tá? Então, a biossegurança, gente, ela é compreendida como um conjunto de ações destinada a prevenir, controlar, mitigar ou a eliminar riscos inerentes à atividade que possam interferir na qualidade de vida na saúde humana e também no meio ambiente. Então, a biossegurança, né, nós conseguimos estudar com ela os riscos que os profissionais, assim como qualquer pessoa, está exposta, né, quando estão em um determinado local, serviço de saúde, tá? E quando a gente fala, né, em profissões que prestam algum tipo de serviço de saúde, é super importante abordar essa questão da biossegurança. Então, nós temos que colocar aqui a questão, né, da exposição em que nós temos, assim como os riscos que são considerados graves, tá? Inclusive, gente, essa exposição, né, dependendo do tipo de exposição, eles podem trazer problemas mais para frente. Então, nós profissionais da área da saúde, nós estamos expostos a riscos no nosso cotidiano, né? Inclusive, nós vamos estudar sobre a classificação de riscos, e vocês entenderem melhor, né, quais são os tipos, como a gente pode estar exposto de alguma forma. Opa. Então, nós temos aqui a classificação dos riscos, tá? Nós temos a classificação com cinco classificações, tá? Então, nós temos a classificação de risco biológico, risco químico, risco físico, risco ergonômico e o risco mecânico. E aí a gente vai abordar cada um deles para vocês entenderem o conceito de cada um. Então, quando nós falamos, por exemplo, de agentes químicos, né, ou os riscos químicos, nós estamos considerando aqueles capazes de de provocar riscos à saúde, como por exemplo substâncias, compostos, ou até mesmo produtos que possam penetrar no organismo por exposição crônica ou acidental. Então, nós temos várias formas de entrada, tá, desses agentes químicos no nosso corpo. Então, nós temos pela via respiratória, né, através da inspiração de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, ou até mesmo pela natureza da atividade. Então, por exemplo, a equipe de enfermagem ela está exposta em relação, né, aos agentes químicos quando eles fazem a diluição de medicação, né? É, nós temos também a, quando o profissional ele tem contato, né, com seres absorvidos pelo organismo através da pele ou até mesmo por meio da ingestão. Então, ou nós podemos inalar, né, então respirar através de poeiras, como eu já disse, neblinas, névoas, fumos, ou através do contato com a pele, né? Lembrando que a nossa pele, gente, ela é uma via de entrada, ela inclusive é uma via de administração de medicação, tá? Então, a via ela vai ter presença de capilares que vão conseguir absorver essas substâncias químicas, assim como também se caso cheguem a ingerir, né, a substância química de alguma forma, então nós estamos expostos dessa maneira quando nós falamos de agente químico. Quando nós falamos de agentes físicos, nós devemos levar em consideração as diversas formas de energias capazes de provocar riscos à saúde, como, por exemplo, ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, temperaturas extremas. Então, quando eu falo de temperaturas extremas eu posso incluir tanto o frio quanto o calor, tá? E também a iluminação deficiente, né, onde vai prejudicar o profissional ali no seu ambiente de trabalho, e a questão da umidade. Então, quando eu incluo riscos físicos, eu estou incluindo agentes que possam
fisicamente nos afetar, né? Agentes biológicos. Quando eu falo de agentes biológicos, eu estou citando micro-organismos que podem afetar a saúde do trabalhador. Então, eu posso incluir aqui vários micro-organismos, tá? Então, nós temos os bacilos, que são as bactérias, protozoários, fungos, parasitas, vírus, né? Então, são micro-organismos que vão entrar em contato com a nossa pele ou de uma forma de ingestão, né? Então, dentro dos agentes biológicos, eles vão ser classificados como risco 1, então, de baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade. Risco 2, que é um risco individual moderado para o trabalhador e com uma baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Risco 3 é um risco individual elevado para o trabalhador e com a probabilidade de disseminação para a coletividade. E o risco 4, que é o risco individual elevado para o trabalhador e com a probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Então, a gente consegue ver aqui, em relação aos agentes biológicos, que nós podemos contrair de forma individual e não passar para outras pessoas, né? Assim como nós também podemos ali estar exposto a alguns micro-organismos na qual a gente nos contamine e acabe contaminando outras pessoas que convivem no dia a dia conosco. Temos aqui também, né? Deixa eu voltar aqui. Os agentes ergonômicos. Então, quando eu falo de risco ergonômico, gente, eu estou falando da questão do trabalho, sabe? A questão em que o trabalhador é exposto às condições, às características psicofisiológicas do trabalhador. Então, a gente inclui aqui a questão do trabalho físico pesado, as posturas incorretas, posições incômodas, inclusive a repetição, né, movimentos repetitivos, monotonia, ritmo excessivo também pode ser classificado como risco ergonômico, trabalhos em turnos e trabalhos noturnos, jornadas muito prolongadas. Então, quando a gente envolve a questão psicofisiológica do trabalhador, eu já incluo como riscos ergonômicos, tá? E a gente também não pode deixar de falar, né, dos riscos mecânicos, dos agentes mecânicos, onde acaba com que a gente está exposto em um ambiente onde o risco de acidentes é grande. Tá? Então, qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e seu bem-estar físico e psíquico. E a gente sabe, né, pessoal, principalmente o pessoal da saúde, quando nós estamos dentro do ambiente de trabalho, pode acontecer vários acidentes, porque quando a gente fala de acidente, a gente fala de algo é, algo que não é esperado, né? Algo que algo que não é esperado. Então acontece, pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, sem aviso, né? Até mesmo por falta de cuidados dos próprios profissionais. E aí nós temos a classificação e a descrição dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a sua natureza, e a padronização das cores. O que acontece? Cada risco, ele vai ser classificado de acordo com a cor, tá? Por que, professora, que existe essa questão de cor? A cor, ela serve como uma sinalização para o profissional entender a que tipo de risco ele vai estar exposto. Então, por exemplo, quando eu falo de risco físico, a cor de identificação é verde. Então, lembrando, dando os exemplos, né? Quando eu falo de riscos físicos, eu falo de profissionais que estão expostos a ruído, calor, frio, pressões, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibrações e etc. Tá? Inclusive, eu incluo aqui a questão da radiação, né, gente? Tanto a ionizante quanto a não ionizante. Nós temos os riscos químicos, que tem por classificação da sua cor vermelho. Então, eu sei que a cor vermelha, sinalizada em um ambiente de trabalho, ela vai me expressar um risco químico. Então, através de poeiras, fumos, gases, vapores, névoas e neblinas. E os riscos biológicos, eles são representados pela cor marrom, tá? Então, quando eu ver uma plaquinha, alguma
uma sinalização na cor marrom, ela pode estar me indicando, né, um risco biológico através de eu me contaminar através de micro-organismos, né, sendo eles fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, entre outros. Nós temos aqui o risco ergonômico e ele é representada pela cor amarela, tá? Essa cor amarela, então, vai indicar que aquele ambiente, aquele local, assim como a profissão em que a pessoa exige, ela está exposto a riscos ergonômicos, tá? Então, posso incluir como exemplo aqui o levantamento e o transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, uma responsabilidade muito grande que afete a questão psicológica do trabalhador, um ritmo muito excessivo de trabalho, posturas inadequadas de trabalho, né? Inclusive trabalhos em turnos muito prolongados que cabe levando o profissional à exaustão. E nós temos aqui a última classificação, que é a classificação de riscos por acidentes, né? Representado na cor azul. Então, é um arranjo físico inadequado, quando não existe uma iluminação adequada, né? Então, a iluminação inadequada, incêndio, risco de explosão, eletricidade, máquinas, equipamentos sem proteções, até mesmo quedas, inclusive a presença de animais peçonhentos, tá? Então, quando eu falo de animais peçonhentos, eu estou falando de animais que tenham, né, uma substância química, um veneno que possa afetar de uma forma acidental o trabalhador, tá? Então, eu posso incluir cobras, eu posso incluir escorpião, lacraias, aranhas, né? Então, isso nós temos a classificação de animais peçonhentos. E é claro, gente, que, de acordo com o Ministério do Trabalho, existem algumas normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, elas vêm com objetivos de promover a saúde e a segurança do trabalho na empresa, tá? Então, através dessas normas regulamentadoras, nós temos regras, a questão da cobrança da utilização dos EPIs e dos EPCs, que são os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Inclusive, nós temos uma aula só sobre isso, né, por tamanha importância. E são normas regulamentadoras, gente, que vão reger o funcionamento dos serviços, tanto privados quanto os públicos. Então, tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas, as normas regulamentadoras devem valer igualmente, tá? Dentre as normas regulamentadoras, se eu não me engano, nós temos em torno de 36 normas regulamentadoras, tá? Mas é claro que eu destaquei as principais aqui, principalmente que são utilizadas dentro dos serviços de saúde. Então, nós temos a norma regulamentadora número 5, onde ela traz a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós temos a norma regulamentadora número 6, que ele traz a questão dos equipamentos de proteção individual, inclusive as obrigações, quem deve fornecer, quais são os cuidados quais são as responsabilidades do empregador, assim como também as responsabilidades do empregado. Traz também, eu destaquei aqui a norma regulamentadora 26, que traz a importância da sinalização de segurança. Então, um ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, no caso, ela precisa estar bem sinalizada para a gente entender qual é a área e quais riscos nós estamos expostos. E nós temos a norma regulamentadora número 32, e essa norma regulamentadora número 32, ela traz a segurança e saúde no trabalho e estabelecimentos de saúde, tá? Então, a questão da segurança, né, do trabalhador, nos serviços, né, nos estabelecimentos que prestam serviços de saúde. Lembrando que a gente traz a classificação desses riscos e nós, profissionais da saúde, nós estamos expostos a todos eles, né, gente? Todos mesmo, né? Então, nós temos ali a classificação de riscos físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e até acidentais. Então, a gente não poderia deixar de citar essas normas, tá? E a resolução RDC número 611 de 9 de março de 2022. Então, essas são algumas normas regulamentadoras que nós inserimos dentro
né, do contexto da saúde do trabalhador, certo?